Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. Que tenhamos uma semana iluminada por Deus, uma semana cheia de muitas coisas boas. Hoje é 14 de junho de 2021, segunda-feira, e irei ministrar mais uma aula de língua portuguesa e o conteúdo de hoje será letras M e N em início de sílabas e letra N em final de sílaba. Atenção, crianças, agora para ouvir a leitura desse texto que a tia trouxe para vocês. Prestem atenção. A mula maluca. Mário, menino matreiro, mandou a menina Miluca montar na mula maluca. Mas Miluca não montou, pois a mula se mandou. Como vocês podem observar, nesse texto aparecem várias palavras escritas com M e com N, mas que o N, ela está aparecendo em algumas palavras em posições diferentes, em que nós iremos identificar e prestar atenção agora nesse momento. Mas, primeiramente, o que iremos identificar nesse texto é o título. Como vocês sabem, todo o texto, o título fica onde? Em Luiz Henrique. Isso, Luiz Henrique, lá em cima do texto. Então, agora o Luiz Henrique irá nos dizer qual será o título desse texto em Luiz Henrique. Isso, a mula maluca. Então, agora iremos circular o título desse texto. Vamos lá, Luiz Henrique, com a tia? Circular o título, a mula maluca. Luiz Henrique, quantas palavras temos nesse título, hein, Luiz Henrique? Vamos contar? 1, 2, 3. Temos 3 palavras no título. Prestaram atenção que depois de cada palavra temos o quê? Isso, Maria Luísa, o espaço. Depois de cada palavra temos o espaço. Então, nesse título temos 3 palavras. Mas agora, primeiramente, iremos numerar as linhas do texto para depois identificar as palavras. João Lucas, vamos numerar com a tia? Linha de número 1, vamos colocar o 1. Linha 2, 2. Linha 3. Linha 4 e linha 5. Esse texto tem quantas linhas, hein, crianças? Isso, tem 5 linhas. Mas tem quantas estrofes? Eu estou ouvindo. Ei, Nária? Isso, tem uma estrofe. Por quê? Porque o conjunto de linhas formam uma estrofe. Então, esse texto ele só tem uma estrofe. Muito bem. Agora, iremos identificar na linha de número 1 e qual será a letra inicial dessa sílaba. Hein? Isso, João Lucas, é a letra M. Esse M aqui, ele está onde? Ele está no início da primeira sílaba. O M está em início de sílaba. Quando iremos agora para a próxima palavra, menino. Observe que essa palavra temos quantas sílabas? Vamos contar as sílabas? Me, ni, no. Temos quantas sílabas? Isso, 3 sílabas. Observe que no me temos o M em início de sílaba. Está iniciando a palavra com a letra M. Então, esse M está no começo da sílaba, porque o final da sílaba é no E, me. É o M e o E que forma a primeira sílaba. Primeira sílaba é me. Então, o M está no começo da sílaba. Essa palavra, ela tem um M em início de sílaba. Já no ni, temos a outra sílaba. O ni, o N também está em início de sílaba, porque aqui é o final da outra sílaba. Ni, N, N é início de sílaba. E o nó, também o N está em início de sílaba, porque o nó, a primeira letra é o N e depois o O. Então, o N está em início de sílabas também.
Observe que também temos a palavra matreiro. A palavra matreiro significa criança esperta, significa esperto. Matreiro. Observa aqui, Tawane, que temos a primeira sílaba. Que sílaba é essa, Tawane? Isso, o ma. E o M, ele está onde? No final da sílaba ou no começo da sílaba? Isso está no começo da sílaba, porque a primeira sílaba de ma é essa aqui, ó. De matreiro, viu, crianças? A primeira sílaba é o ma. E o M está no começo da sílaba, certo? Vamos agora para a linha de número 2, observar se temos mais alguma palavra que tem M em início de sílaba ou N em final de sílaba. Temos aqui, que palavra é essa, hein, Maria Isabelle? Isso, mandou. Observa que a primeira sílaba é essa daqui, ó, a tia vai circular. Mandou. Observa que temos um N no final da sílaba. Olha aqui, ela não está no começo. A que está no começo é o M. M no início de sílaba e o N está no final das sílabas. Da sílaba, porque o man é a primeira sílaba da palavra. E o N está onde? No final. Por quê? Porque a minha sílaba terminou no N. Man. N em final de sílaba. Mandou. Aqui já é a outra sílaba da palavra. Observaram quando o N está no final da sílaba e quando o N, aliás, o N está também no começo da sílaba. O começo é no início da sílaba e o final é no final da sílaba. Temos aqui também a palavra, que palavra é essa, Tamires? Isso, menina. Observa aqui, Tamires, a primeira sílaba, temos o que? O me. O M está onde? Isso, no início da sílaba. Temos também o ni. O N está no final da sílaba ou no começo da sílaba, hein, Tamires? Isso, Tamires, está no começo da sílaba. E o na? O N está no começo ou no final? Isso, Tawane, está no início da sílaba. Está no começo da sílaba. Prestem atenção que não é no começo da palavra, é no começo da sílaba, certo? E temos também a palavra Miluca. Vamos circular a palavra Miluca. Miluca era o nome da menina. Miluca. Temos aqui M em início de sílaba, Felipe. Será que o M está no começo da sílaba? Isso, Felipe, está. Olha aqui o M no começo da sílaba. A sílaba inicial é a sílaba mi. Então, o M ele está no início da sílaba. Muito bem. Vamos agora para a terceira linha. Temos a palavra montar. Observem que a palavra montar, temos o M em início de sílaba e temos o N no final da sílaba. Observem aqui, ó, mon, a primeira sílaba. Temos o N no começo, o M no começo e o N no final da sílaba, certo? Temos também aqui a palavra mula. Mula. Álvaro, temos o M em início de sílaba? Isso, Álvaro, temos, olha aqui, ó, a sílaba mu. E o M está onde? Isso, Felipe, no começo da sílaba. Temos também essa outra palavra, Álvaro. Que palavra é essa? Muito bem, maluca. Maluca, temos alguma sílaba com M no começo da sílaba? Isso, Lohana, temos o ma, que o M está no começo da sílaba, no início da sílaba. E agora na linha de número 4, temos a palavra mas, que o M também está no começo da sílaba, a letra M. Temos também a palavra miluca, que o M também está no começo da sílaba. Muito bem, João Miguel. Olha aqui o M no começo da sílaba ali. Olha aqui o M no começo da sílaba. Temos também a palavra montou. Olha aqui a palavra montou.
temos o M no começo da sílaba e o N no final da sílaba também. Olha aqui, ó, M em início de sílaba e N também em final de sílaba. E na linha de número 5, temos também a palavra mula, que temos também a sílaba mu, que o M está onde, hein, crianças? Hein, Júlia? Está no final, no começo da sílaba, a letra M. E também temos a palavra, que palavra é essa, hein, Tawane? Mandou. Olha aqui, temos o M no início da sílaba e também temos o N no final da sílaba. Olha aí, crianças, a quantidade de palavras que encontramos nesse texto, em que o M está no começo da sílaba e o N também. E também temos o N no final da sílaba. Então agora, turminha, prestem atenção nessas 3 palavras que a tia trouxe para vocês. Prestem atenção na escrita de como ela está e na escrita de como ela irá ficar. Observem que temos essa palavra. Que palavra é essa, hein, turminha? Isso, a palavra nuca. É a palavra nuca. Mas precisamos colocar a letra N no final da primeira sílaba. Qual é a primeira sílaba dessa palavra? Isso, Maria Isabelle, é a sílaba nu. Precisamos colocar a letra N logo após a vogal U e vamos ver qual palavra irá formar. Vamos escrever aqui o N com o U. Nu. E temos que acrescentar um N após a letra U. Vamos acrescentar aqui o N. A tia vai mudar a cor, que é para vocês prestarem atenção qual foi a letra que foi mudada, que foi colocada. Olha aqui a letra N. Já mudou o som. Aqui era nu, aqui ficou num. Agora vamos repetir o CA. K. Que palavra formou? Ei, Maria Isabelle? Nunca. Nunca. Observem que mudou a escrita da palavra, mudou o som e mudou a palavra também. Aqui era nuca. Nuca é essa parte aqui da nossa cabeça. Nuca. E acrescentamos o N, se transformou na palavra nunca. Nunca, uma palavra, nunca. Agora vamos para a próxima palavra. Que palavra é essa, hein, Maria Luísa? Isso é a palavra Beto. Mas para ela ser transformada, precisamos acrescentar um N logo após a letra E, a vogal E. Vamos repetir aqui o B com o E. B. Aí vamos acrescentar a letra N. O N, B, e vamos repetir o T e o O. A palavra formou, Maria Luísa? Bento, muito bem. Era Beto, ficou Bento. Olha o som, olha o N que ficou no final da sílaba. Qual era a primeira sílaba de nunca? A primeira sílaba é a sílaba num. Olha aí, o N ficou aonde? No começo da sílaba ou no final? Isso, no final da sílaba. Bento. Qual é a sílaba inicial de Bento? Isso, é a sílaba bem. E qual é a letra? Aliás, e o N ficou no começo da sílaba ou no final da sílaba? Isso, Mirela, no final da sílaba, não foi? Aí se transformou em Bento. Agora temos essa palavra. Que palavra é essa, Cassiano? Isso é a palavra mudo. Vamos acrescentar o N logo após a vogal U. Vamos repetir o M e o U. Mu. Logo após o U, iremos colocar qual letra, hein, Cassiano? Isso, a letra N. A letra N.
já se transformou, ó. Mundo. Agora iremos repetir o D e o O. D, O. Olha a palavra que foi transformada. Era mudo, se transformou em mundo. A palavra mundo. Olha o som que mudou e olha a escrita que também mudou. Observem que a primeira sílaba de mundo, qual é, Cassiano? Isso, é a sílaba MUM, é a primeira sílaba. Qual foi a letra que foi colocada? Isso, a letra N, logo após a vogal U. E o N ficou no começo da sílaba ou no final da sílaba? Isso, no final da sílaba. Muito bem, crianças. Então, era nuca, ficou nunca. Era Beto, ficou Beito. Era mudo, ficou mundo. Muito bem. E para finalizar, crianças, a tia trouxe aqui essas sílabas. Vamos ler com a tia? An, em, in e on. Essas sílabas, elas vão ter que se encaixar em algumas dessas palavras. E vocês irão ajudar a tia a colocar essas sílabas. Temos aqui a palavra feite. Qual será a palavra formada? Será que vai ser com o an? Enfeite. Existe essa palavra? Vai ser enfeite. Será que é um enfeite? Vai ser enfeite ou vai ser onfeite? Vocês acham que qual será a sílaba adequada que se encaixa nessa palavra? Hein, crianças? Isso, Ariel. Será a sílaba em. Vamos ver que palavra formou? A tia vai colocar aqui essa sílaba e vamos ver a palavra formada. Enfeite. Muito bem, Ariel. Enfeite. Formamos uma palavra. Temos ainda 3 sílabas e 3 palavras. Temos aqui que sílaba é essa, hein, Cassiano? Isso é a sílaba tem. Qual será a palavra para formar? Qual será a sílaba? Vamos lá? Vamos aqui procurar, vamos logo com o an. Se colocar aqui an, vai ficar ontem. Existe essa palavra ontem? Existe? Não, não é? Agora vamos colocar o in. Vamos colocar esse in aqui. Intem. Será que existe essa palavra? Intem? Também não. E vamos ver agora com o on. Será que vai formar a palavra? Vamos ver aqui, vamos colocar. Olha aqui. Ontem. Ontem. Existe essa palavra? Existe a palavra ontem. Muito bem, crianças. E temos também o an e o in ainda. E temos 2 palavras. Temos aqui a sílaba. Que sílaba é essa, crianças? Isso, Kailane, a sílaba tá. Vamos aqui colocar logo o in. Vamos ver se o in vai dar certo. In. Formou que palavra? Inta. Muito bem. Existe essa palavra inta? Não, tia. Pois vamos tirar. Agora ficou o an. Vamos colocar o an para ver se dá certo. Anta. Anta. Formamos a palavra anta. Existe essa palavra anta? Existe, tia, um animal. Muito bem, Mateus. É a palavra anta. E por último ficou o in. Muito bem, Luiz Gustavo. Vamos colocar aqui o in. Vamos ver que palavra formou, Luiz Gustavo. Indígena. Indígena. Formou a palavra indígena. Olha aí como cada sílaba coube em cada espaço correspondente. E vocês observaram que essas sílabas, o N está onde, hein, crianças? Elias, o N está onde? Está no começo da sílaba ou no final da sílaba, Elias? Muito bem, está no final da sílaba. Olha aqui onde termina a sílaba. No N. A sílaba no final. Vamos aqui marcar com a tia. Olha aqui, ó, o N está no final da sílaba. O N está no final da sílaba. O N está no final da sílaba. E o N está no final da sílaba. Vocês puderam observar que o N se encontra nos finais de todas as sílabas das palavras.
E agora, crianças, é a vez de vocês. Vocês irão pegar o amiguinho lápis de todos os dias, irão abrir nas páginas 166. Não podem esquecer de colocarem o nome completo na atividade e a data de hoje. E também irão abrir na página 167. Essas duas páginas irão responder bem certinha, bem caprichada, certo, crianças? E a tia vai aguardar a foto lá no grupo, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham um excelente dia e até a próxima aula. Tchau!